Oi, pessoal, tudo bem? Então, acho que a Tamires leu um capítulo, um trecho interessante para a gente, talvez a gente pudesse até ler também. E porque eu também fiz toda a minha pesquisa em migrações internacionais, né? Desde a iniciação até mestrado, até doutorado. Então, esse tema de população me chamou muito a atenção. Aqui essa questão da heterogeneidade, homogeneidade, a gente teve a questão aqui no Brasil, né, com relação à imigração japonesa, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, né, que houve um ataque aos imigrantes japoneses aqui no Brasil, no sentido de que eles não podiam mais falar a língua japonesa, porque, né, o Brasil estava em guerra contra Japão, Itália e Alemanha, né, ficou do lado dos Estados Unidos. Então não se podia mais admitir que os japoneses tivessem as escolas de língua japonesa aqui no território nacional, né? Então houve todo um ataque, uma perseguição, falar a língua japonesa foi praticamente proibido, né? Então, enfim, as escolas foram destruídas, né? E era uma coisa que eles queriam muito manter, essa questão da, do vínculo com o Japão, mas em função de uma integração nacional, em função da guerra, quis ser não se quis criar essas bolhas, né, de imigrantes aqui. Houve todo um movimento de integrar essa gente ao território, homogeneizar, né, como você mesmo disse nessa integração. E com relação eu tive a oportunidade de ficar de duas vezes para o Japão, inclusive na época do meu doutorado. E o Japão é um país extremamente. É uma ilha, né? São um conjunto de ilhas, né? Quatro grandes ilhas, e a própria configuração geográfica já coloca um pouco o Japão nesse isolacionismo. Por muito tempo o Japão ficou trancado, né? Com relação ao mundo. E eles são extremamente aversivos aos estrangeiros, né? Mas por uma necessidade de crescente de mão de obra para trabalhar no chão da fábrica, por trabalhos que a própria população japonesa não queria mais, não se sentia motivada a exercer, você tem um fluxo de gente entrando para o Japão, chineses, filipinos, mas isso estava incomodando demais o Estado japonês. E aí tanto é que os chineses, filipinos não têm, eles são ilegais lá no Japão, né? Porque tem um histórico de rixa entre esses países, né? Tanto é que coreano não gosta de japonês, enfim, devido aos ataques que a Coreia sofreu, a invasão que o Japão fez com relação à Coreia e à China. Então o que eles decidiram? Vamos deixar os descendentes japoneses, os brasileiros descendentes japoneses, entrarem no Japão, porque como você falou, não vai ter, eles podem ser mais, eles são mais, na cabeça dos japoneses, eles são mais assimiláveis, né? São descendentes, tudo bem, moram no Brasil, mas já que a gente precisa de mão de obra, vamos liberar, as indústrias precisam, vamos liberar porque eles são mais assimiláveis, eles têm uma proximidade com a cultura, né, do Japão. Mas aí teve um choque identitário, porque os japoneses, descendentes japoneses que viviam no Brasil, achavam que o Japão era a terra natal, né, a terra deles, e chegando lá, eles são chamados de gaijin, né, ou seja, de estrangeiros. E isso é um choque, principalmente para a segunda geração, para quem foi lá, né? Então, porque no Brasil, os descendentes japoneses chamavam os não descendentes de gaijin. E eles se achavam japoneses. Inclusive, eu vi muito isso na minha família, né? E quando esses descendentes japoneses brasileiros vão pro Japão, há um choque identitário, porque eles são chamados de gaijin e sofrem inclusive preconceitos, né? Enfim, tem até relato de uma descendente que foi lá trabalhar, e o japonês lá da fábrica falou para ela: o que você veio fazer no nosso país? Por que você voltou aqui? Né? Você fugiu do Japão no momento que o Japão mais precisava de você. Então houve toda uma situação de preconceito e de conflito com relação a essa questão identitária e tal. Enfim, e o Japão é muito isso, ele não admite a heterogeneidade no seu país, ele quer assimilar, agora, um lado interessante é que o Japão, enquanto Estado, enquanto, né, território, ele, ele coloca
ele usa a população dentro do desenvolvimento capitalista. Ele não descarta a sua população. Isso é uma coisa que ficou muito claro lá. Toda a população, todo o território, todas as ilhas, elas são incorporadas nesse projeto de construir um país, uma nação. Né? Então, que é diferente do Brasil. O Brasil ele opta por um desenvolvimento, por um crescimento, mas que descarta a população, que não se importa com a sua população. Não põe o conjunto da população como um recurso dentro desse desenvolvimento. Né? Diferente do Japão, que incorpora essa população dentro desse desenvolvimento. Né? Vamos colocar trens ligando todas as ilhas, vamos colocar rodovias ligando todas as ilhas, pontes ligando todas as ilhas, mas a população também vai participar desse sistema, até porque a população é um recurso, é um capital, ela gera lucro na sua circulação. Então todos são assimilados. Inclusive as crianças, né, de brasileiros nas escolas japonesas é um grande dilema, porque as crianças sofrem muito bullying nas escolas japonesas, né? Porque primeiro que eles não sabem, mesmo as crianças falando a língua japonesa, e a gente olha as crianças falando em japonês, os brasileirinhos falando em japonês, a gente fala, nossa, que legal, eles estão falando em japonês. Mas o japonês que essas crianças falam, que os nossos brasileirinhos falam lá, é muito insuficiente para conseguir acompanhar o ritmo das crianças japonesas. Então eles sofrem um bullying. E lá, para você ter uma ideia, lá tem um professor de reforço, né? As escolas têm um professor de reforço. A maioria das crianças dos brasileirinhos que estão em escola japonesa ficam com o professor de reforço, porque não consegue acompanhar o ritmo da sala. E são discriminados. Enfim, as crianças têm essa questão de assimilar. É uma sociedade muito coletiva, que o indivíduo não pode aparecer, ele tem que ser engolido pelo coletivo. Né? E as aulas, por exemplo, de matemática, eu cheguei a visitar uma escola lá, que tinha lá um brasileirinho, eles usam cronômetro para fazer o cálculo. Imagine uma escola onde se usa cronômetro para fazer as contas de matemática. E o menino ficava lá, né, não conseguia acompanhar esse ritmo. Enfim, então são dois casos, né? Aqui no Brasil, no momento da guerra, em que o Estado ele não admite essa heterogeneidade no território e queria essa homogeneidade. E também o caso atual do Japão, que também não quer essa heterogeneidade, ele quer a homogeneidade da população, ele quer uma população que faça parte desse desenvolvimento capitalista, enfim, nesse sentido. E é um dilema essa questão dos imigrantes, enfim, dessa gente, dos estrangeiros lá no Japão. Era isso, gente. A gente está se estendendo nesse assunto de refugiados, mas tem uma coisa que eu queria te falar. Eu coloquei até no chat. Eu tenho, em algum lugar do meu celular, eu tenho uma foto que é sobre um cartaz de 1900 da Segunda